Voltamos para falar de emprego e saúde. Esse foi um ano onde todo mundo descobriu que trabalhar de casa pode ser mais vantajoso, né? O home office ganhou muita força, grande parte das empresas optou por manter os funcionários em casa para diminuir o contágio do coronavírus, mas é preciso alguns cuidados para não acabar com a sua coluna, já que muita gente está com o escritório improvisado, até na sala, na cozinha. E hoje o doutor Adriano Scaff, ele que é médico neurocirurgião, está aqui ao vivo com algumas dicas. Quem tiver pergunta já pode mandar para ele no Twitter com a hashtag EPTV1. Doutor, obrigada pela sua participação e eu já começo falando sobre essa questão da cadeira, porque quando a gente pensa em home office, a gente logo pensa em internet rápida, em Wi-Fi, num bom computador, mas é importante pensar na cadeira também. Por quê? Boa tarde. Boa tarde, Luciele. Boa tarde a todos. Realmente, o que a gente tem observado é uma preocupação excessiva com a tecnologia, porém a gente esquece do nosso corpo, né? É ele que vai enfrentar essa longa jornada de muitas horas sentados numa mesma posição. Então, para isso, a gente tem algumas dicas de como cuidar da sua coluna durante essa pandemia e durante o home office. Se a gente observar, eu estou numa postura aqui, numa cadeira adequada para isso. Algumas coisas eu vou obedecer. Por exemplo, se você observar a minha perna, ela está relaxada, o ângulo aqui da minha panturrilha, do joelho e da minha coxa, ele está em 90 graus, isto é, eu estou obedecendo um relaxamento das estruturas. Quando eu passo para os braços, eu vou encostar nesse encosto, isso é importantíssimo, tá? Porque veja, a minha mesa, elas têm que estar na mesma posição do encosto, isso vai propiciar que o meu braço fique na mesma posição e eu tenho um relaxamento do trapézio. Olha que interessante se a cadeira for mais baixa, por exemplo. Olha o que acontece com o meu trapézio. Eu vou forçar e automaticamente eu posso ter dor. Ao contrário, se a cadeira for muito alta, a minha perna vai ficar desconfortável e também os meus braços muito baixos. Isso pode me gerar dores. A gente tem que lembrar que o nosso corpo tem que trabalhar numa posição ergonômica, uma posição que ele acostuma a trabalhar, que não vai gerar dores. Outra coisa importante é a gente obedecer a lordose da coluna lombar, essa região. Então a gente está aqui exemplificando um recurso barato, todo mundo tem acesso. A gente pega uma toalha de rosto e dobra ela nesse sentido. Então a gente vai dobrar essa toalha, fazer um rolinho. Com esse rolinho nós vamos encostá-lo não nesse buraco da coluna, e sim para cima do bumbum, onde a gente coloca o cinto. A hora que a gente coloca ela aqui, nessa região, a hora que nós vamos voltar, ela é empurrada para frente e a gente está numa posição de lordose, de descanso da coluna. Isso é importante. Outra coisa importante é em relação à coluna cervical. O monitor ele tem que estar numa posição de 90 graus com os meus olhos. Por quê? Porque se eu ficar olhando muito para baixo no monitor baixo, laptops, por exemplo, pode acontecer isso, eu vou olhar para baixo e isso vai me gerar um desconforto na cervical. E para cima, a mesma coisa. Os estudos mostram que a cada 15 graus de flexão da coluna, isto é, envergar para frente, a gente aumenta em 6 quilos o peso da cabeça, podendo chegar até 27 quilos a pressão, por exemplo, ficando no celular. Se você fica muito tempo no celular, isso pode gerar um desconforto na cervical. Então, esses cuidados têm que serem tomados para que você tenha realmente uma proteção, tá, da sua coluna. Vou dar um exemplo aí que acontece muito em casa, nas casas das pessoas. Elas não se utilizam de uma cadeira apropriada e vão usar uma cadeira, por exemplo, comum, como esta aqui. É uma cadeira confortável, porém olha só o que acontece. Quando eu sento, a minha perna já está dobrada, quer dizer, não está na altura ideal para o meu corpo. Olha o encosto da cadeira. Eu não consigo ficar com ele na linha com a mesa, então eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer esse posicionamento e isso vai me forçar
toda essa região dos trapézios. Entendido? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses detalhes, porque esses detalhes que a gente não presta atenção têm trazido aos consultórios médicos muito pacientes com dor nas costas. Pois é, são dicas muito importantes, doutor Adriano Scaff, e a gente já chega agora com mais uma dúvida aqui na nossa entrevista. Essa é da Laís, acabou de mandar no Twitter com a hashtag EPTV1. Ela está contando que ela tem escoliose e ela é professora. Então, as aulas online, claro, prejudicaram um pouco as dores. As dores nesse período de pandemia aumentaram. Ela até começou agora a fazer natação, está usando colete e queria saber o que mais ela pode fazer para não sentir tanta dor. Ok, boa pergunta, tá? Independente se a pessoa tem a escoliose ou não, tem 2 exercícios básicos. É óbvio que isso serve de uma maneira geral. Não serve para todos, mas é uma maneira geral. Então, um exercício que você pode fazer em casa, seja no home office, seja dirigindo, para a coluna lombar. Você vai colocar o bumbum lá na frente da cadeira, quer dizer, tem todo esse espaço aqui, colocar as mãos sobre as coxas e você vai fazer como se estivesse levando o umbigo para frente. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou aumentando a lordose da minha coluna. A gente pode fazer esses exercícios durante o trabalho, 3 séries de 10, 3 vezes ao dia, e intervalos de repouso. Recomenda-se que a cada 30 minutos a pessoa saia daquela posição, levante, faça um alongamento de pelo menos 5 minutos e volte. Em relação à coluna cervical, temos alguns exercícios também. Por exemplo, colocar os 2 dedos aqui no queixo e empurrar como se estivesse com o queixo entrando lá na nuca. A gente vai sentir uma sobrecarga nas juntas da coluna cervical e isso também vai gerar um descanso dessa estrutura que normalmente fica envergada para frente. Então, são pequenos exercícios, pequenos relaxamentos, pequenas pausas que vão sim ajudar muito as pessoas que têm dor. Confesso que eu criei o hábito de fazer esse segundo exercício, tinha muita dor nas costas e já melhorou a minha vida bastante, viu? Tem aqui a segunda pergunta do Júnior, também acabou de chegar na internet, doutor, em relação a um simples movimento errado, mesmo sem muita força, é capaz de prejudicar a coluna? Até o senhor acabou de falar sobre a questão do peso da cabeça, né? Sim, exato, Luciele. Qualquer tipo de movimento, tem pessoas que espirram, tem uma crise de dor nas costas. Tem pessoas que espirram, podem ter uma hérnia de disco relacionada a isso. Isso não é para alertar e todo mundo ficar preocupado, de forma alguma. É que isso pode gerar, em pessoas que têm tendência a ter problema, sim. Por isso que a gente fala, nós temos que tratar a causa. Manter os hábitos, de exercício físico, fortalecimento da coluna, isso diminui muito esse tipo. Encerramos assim, com esse probleminha técnico, a entrevista com o médico neurocirurgião, doutor Adriano Scaff, mas deu para a gente passar algumas dicas bem interessantes para você, né? Não custa lembrar aqui que se você mandou mensagem no Twitter com a hashtag EPTV1 e ela não foi respondida, não tem problema, a gente envia para o médico e nos próximos dias mostramos aqui no EPTV1.